Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Arte, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão, Vila Residencial da UFRJ. O Arte 2, Pé de Moleque e Mar de Histórias e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e os moradores do entorno, transformando o conhecimento adquirido na sala de aula em benefícios para a comunidade da Vila Residencial da UFRJ. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Mar de Histórias tratam os parâmetros da educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisa LAMI e Lab 01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e com ONGs do Rio de Janeiro. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara de papel machê, escultura e desenho, matilhas, cor e desenho, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da Escola de Belas Artes da UFRJ, que elaboram as propostas e orientam os monitores mediadores para formar a equipe de estudantes da EBA e da FAO na UFRJ. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 via WhatsApp. Fez o convite, ela disse que seria para apresentar um pouco para vocês o que é o processo de construção do livro de artista, como é que acontece isso e como funciona um ateliê de encadernação no século XXI, né? Como que é isso? Então, eu ia contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, um pouco para vocês o que é o meu trabalho, e no final, eu acho que a Graça falou que vocês queriam que eu ensinasse a fazer um pequeno livro, e então eu preparei um livro que a gente pudesse fazer nesse tempo, só que para esse momento ou outro, eu queria saber se eu posso usar, eu vou usar, porque geralmente nas minhas aulas eu uso mais de uma câmera. Eu uso uma câmera aqui em cima, para vocês poderem ver. Então eu vou entrar 2 vezes, só para avisar vocês, para vocês autorizarem isso, tá bom? E essa era a única dúvida. E como vai ser mostrando também, vocês vão ver minhas mãos, então assim, se tiver algum problema com o áudio, a gente pode ir tirando dúvidas no chat ou depois, e como vocês vão ver, assim, vai ser bem passo a passo, eu vou estar fazendo junto com vocês, a gente pode ver como é que funciona. Da história ocidental, só um pouquinho, bem curtinho, só para a gente entender que nem sempre o livro foi do formato que a gente conhece hoje. Então eu vou contar um pouquinho como que o livro aparece em diferentes culturas, em diferentes épocas, até chegar ao tamanho que a gente tem hoje, que poucas pessoas conhecem essa história, e é bacana porque a gente sempre tem a ideia de que o livro é só isso, né?
E não, ele é muito além disso, né? E aí, para poder entrar dentro da minha visão como artista, do que é o livro de artista, para vocês poderem também entrar um pouquinho nesse universo e ter um pouco essa compreensão. Mas afinal, o que é? Né? É um livro metido à besta só porque é livro de artista? Ou qual é a diferença entre um livro comum e um livro de artista? Então, assim, conversar um pouco, a gente vai conversar juntos, né? Para vocês entenderem e verem que na verdade não é nada demais, né? Na verdade, resumindo, é uma poesia na forma de um objeto, Com né? certeza. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou fazer um pouquinho essa história e mostrando através do meu trabalho. Eu separei alguns trabalhos para mostrar para vocês. A Sara falou do Possibly Maybe. Eu posso falar dele em especial também. Se vocês tiverem algum outro trabalho eu trouxe outros trabalhos também, mas se vocês quiserem que eu fale de algum outro em particular, eu posso falar. E na hora também, se vocês lembrarem de algum, eu já separei aqui várias coisas, assim, eu posso acessar, compartilhar minha tela e acessar aqui. Os vídeos, eles têm um som bem baixinho mesmo. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas na verdade o mais importante é mostrar. Eu posso ir narrando também, se a gente tiver dificuldade de ouvir o som, eu posso ir narrando e fazendo alguns comentários sobre cada um, que eu acho que fica até melhor, porque o som vocês depois podem ver também depois, alguns estão disponíveis na internet, então vocês também podem, quem quiser ver com o som original, eu posso falar isso também. O Jean tá aqui me falando que talvez seja interessante, que aí eu posso ir narrando e se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês podem fazer pelo chat, eu posso ir respondendo enquanto eu tô narrando. Do livro Máscara, eu vou contar essa história também, porque é uma coisa importante também, as possibilidades, né, do livro de artista, que aí a gente pode também vestir o livro, né? Então a gente vai ter essas referências, né, dos parangolés, a gente vai ter várias referências da arte contemporânea, como é que a gente pode colocar isso no universo do livro de artista também, né, que o livro de artista ele tá mais próximo da arte do que propriamente do universo da encadernação. Ele também está nesse universo, ele está em torno da arte, do design e da encadernação e da arte do livro, mas ele tem uma questão que ele é um campo de experiências. Justamente porque ele está dentro desse universo da arte, ele não tem... Quanto mais a gente rotular, mais ele vai fugir desses rótulos e mais ele vai buscar romper com essas definições que a gente tenta enclausurar. Então, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês um pouco essa minha visão de que, na verdade, o livro de artista por isso que é livro de artista, é do artista, no sentido de que é o livro de autor, né? A intenção, como ele usa e como ele se expressa através dessa referência que é o livro, né? Essa referência que pode ser a questão do material, que pode ser uma particularidade do livro ou uma estrutura, né? Alguém fez uma pergunta, esse trabalho se configura dentro do conceito de estética relacional? Para mim, toda estética é relacional, porque a ideia, o conceito que a gente tem de estética, a gente está dentro de um contexto sempre, a gente está sempre dentro de um contexto social, cultural,
Então, tudo isso vai afetar como vemos as coisas. Então, até por isso que eu quero mostrar para vocês um pouco da história do livro em outras culturas e dentro da nossa história, para a gente entender as possibilidades. O livro já foi feito só de linha, o livro já foi feito de pele, o livro já foi feito de osso, o livro já foi feito de argila, o livro já foi feito de pedra, né? Então, assim, a gente vai ver todas as formas que a gente escolheu para registrar a nossa memória, né? Para fazer um registro do nosso entorno, né? Quando a gente começou a perceber e a entender que existem coisas além do agora, existem coisas além do que nós podemos tocar. A gente, quando o homem da pré-história deixou a sua marca na mão da caverna, ele percebe, ele entende que existem pessoas que virão depois, né, que não estão ali e que vão entender que eles estiveram ali. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber, a ter esse pensamento mais complexo, de que existem coisas além do que a gente pode ver, e a usar a imaginação, né, e a usar a forma de representar, não é mais a minha mão, mas é a representação da minha mão. É aí que a gente dá o grande salto, né? E aí que a gente começa a perceber que a gente pode deixar a nossa marca em objetos, né? E aí a gente vai deixar no osso, a gente vai deixar na casca no casco da tartaruga, a gente vai deixar nas conchas, né? Para quem a gente deixa isso, né? A gente está deixando ali para quem vem depois, né? Então a gente tem essa percepção, né? Essa forma de fazer o nosso registro. E nessa visão expandida do que é a mídia, porque o livro é uma mídia, né? Uma mídia portátil, né? A gente pode viajar por essas culturas e por essas épocas e ver que se a gente tiver essa visão maior, né, assim, mais expandida do que é esse objeto de registro, né, e de marcar a nossa história e a nossa memória, a gente vai ver que esse formato que a gente escolheu hoje, que é o Codex, né, que a gente chama, né, de caderninhos e costurados, foi uma opção, foi um caminho, né, que foi definido, mas que a gente pode escolher outros, a gente não precisa ficar fechado nesse, né? Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 via WhatsApp.